Graças a Deus, amém. É só para nós entender a simplicidade. O que acontece após ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. E quando fala-se da palavra de Deus, três coisas acontecem. Quais são essas três coisas que acontecem? Vamos compreender. Só no João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao ouvir a palavra de Deus, as pessoas podem ser salvas. Os homens, as mulheres podem ser salvas. Se porventura Deus permitir, se Deus quiser, tudo é de graça. Na verdade, ao ouvir a palavra de Deus, as pessoas podem ser salvas, sim. Mas não te esqueças que sentando, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo pregação, ouvindo o Evangelho, se não estás a ser salvo, estás a ser condenado. E se não estás a ser condenado, se não estás a ser condenado e você não está a ser salvo, ou seja, três coisas acontecem. A primeira coisa é, ao ouvir a palavra de Deus, pode ter salvação. Ao ouvir a palavra de Deus, pode ter condenação. Ao ouvir a palavra de Deus, pode nos trazer edificação. Edificação para aqueles que já são salvos. Então, nós devemos realmente saber que ninguém está isento disso. Todos que participam de um culto, todos que ouvem uma pregação, esses não podem fugir, esses não escaparão de nada, esses não estão isentos. Então o perigo está, ouve a palavra de Deus e ele não crê. E quem não crê já é condenado. Então, o primeiro perigo é que você pode ser condenado ao ouvir a palavra de Deus. O segundo ponto, podes ter a graça de ser salvo. O terceiro ponto, edificação. Edificação. Quem nele crê é salvo. Mas quem não crê já está condenado. No livro de João, nesse mesmo livro, no livro de João, capítulo 1, versículo 11, João começa a explicar de uma forma clara, né? Ele veio para o que era seu, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os seus, ele veio para os judeus, ele veio para Israel, mas Israel não o recebeu. Mas todos o que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder ou a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes a possibilidade de se tornarem filhos de Deus. Quem recebe essa palavra, creia, ele é salvo, ele é liberto. Quem recebe esse evangelho, ele é liberto. Ele é salvo. Quem não recebe, ele é condenado. Agora, em 1 Coríntios 14, 26, ali vem dizer, pois quando estão reunidos o que fazeis, um tem um salmo, um tem uma palavra, façam tudo para edificação, tudo para a honra e glória de Deus. Colossenses 3, 16, 17, a mesma coisa. Cânticos espirituais, salmos, partilha. Então, a palavra de Deus, ela nos edifica o salvo. A palavra de Deus edifica o cristão. A palavra de Deus edifica o santo de Deus, edifica os servos de Deus, edifica os discípulos de Deus.
palavra de Deus, ela tem esse poder, ela edifica, ela salva e ela condena. Muita atenção para os homens que levam a mensagem. E essa condenação, você pode arranjar a tua condenação, levar uma palavra ao púlpito. Você que tem ânsia, você que tem desejo de pregar a palavra, você pode levar uma palavra e você próprio está se condenando no que estás a pregar. Então pode ter uma condenação e dali abre um parênteses e dizer o perigo que tem em pregar a palavra. Também o pregador pode ser condenado ao trazer a pregação. O ouvinte pode ser condenado, pode ser salvo e pode ser edificado. 3 coisas que acontecem: a pregação, a palavra de Deus, ela salva, ela condena, ela edifica. Então, muita responsabilidade, muita calma, porque a palavra de Deus, ela pode te salvar, ela pode te condenar e ela pode te edificar. Salva quem? Aquele que creu. Condena quem? Aquele que endurece, aquele que não crê. Edifica quem? O que creu. Salva, edifica o salvo. Condena aquele que não creu, aquele que rejeitou. Precisamos estar atentos, porque essa palavra, ela salva, e ela condena, e ela edifica. Poder da palavra de Deus. Poder da palavra de Deus. Salva. Edifica. Condena. Então, as 3 coisas que acontecem, que podem acontecer numa pregação. É possível numa pregação acontecer as 3 coisas: condenação, salvação, edificação. Condenação para o pastor que estiver a pregar de forma errada. Pode se condenar ao levar uma palavra. Ao ouvinte. Edificação ao próprio mensageiro que leva. E ao próprio homem, ao próprio ouvinte que vai ouvir a palavra. 3 coisas acontecem numa pregação: salvação, condenação e libertação. Então, a palavra de Deus, ela é extremamente poderosa. Então, guardamos essa palavra e tenhamos prudência das coisas que podem acontecer numa pregação. Que Deus abençoe a todos, rico e poderosamente.